Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 22. Capítulo 21 a gente viu sobre as leis que se baseavam em tomar decisões sobre determinados assuntos, né? O que eu vou fazer quando acontecer determinada situação, né? Códigos sociais para regulamentar a vida dos israelitas. E aqui no capítulo 22 a gente vai ver leis civis e religiosas sendo implementadas por Deus, né? A fim de manter a ordem no meio do seu povo, né? A gente pode ter certeza que Deus ele imprimiu nessas leis a sua justiça, a sua bondade, o seu amor. Esses decretos, essas leis, os estatutos de Deus, eles não impunham umas ordens absurdas, né? A gente encontra que realmente o desejo de Deus é que seu povo se mantenha em uma sociedade organizada, em uma sociedade decente, e a gente consegue ver claramente que Deus preza pela honestidade nos negócios, detesta roubo, a corrupção, para que a gente esteja ali para o mais fraco, né, para a viúva, para o pobre, para o órfão. Então a gente vai ver tudo isso aqui no capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então aqui a gente vê que a pena é pesada, né? Então essa ação que demonstra que o furto não foi intencional, essa indenização é alta. Se você roubar um boi, você paga 5. Então se você roubar 2, você paga 10. Se você roubar uma ovelha, você paga 4. Então é realmente para ensinar, para mostrar para você, olha, não compensa praticar o crime. E até no capítulo passado a gente viu que tem alguns crimes, algumas coisas que as pessoas fazem que é levado até a pena de morte. É realmente para mostrar que não é para se fazer, né? Para manter uma vida decente era a melhor opção, que as punições eram graves. Se um ladrão for achado roubando uma casa e sendo ferido, morrer, quando quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quando feriu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará destituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então a gente vê que se o ladrão ele roubasse a casa durante a noite e acabasse morrendo, tá à noite, eu não tô enxergando, de repente eu não sei se ele tá armado, se ele não tá, matei. É um homicídio, na verdade, justificável, mas à luz do dia, onde o dono da casa ele não vai ter desculpa, porque ele consegue ver, ele consegue identificar o ladrão e ele deveria levar o ladrão para os juízes a fim de que ele fosse restituído da sua perda. E caso o ladrão ele não pudesse pagar o que ele havia roubado ou o que ele havia trazido de prejuízo, ele seria vendido como um escravo. Então a gente vê aqui que realmente até a vida do ladrão tem importância diante de Deus. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa plantação de uva e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se acender fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então a gente vê que aquele que, de propósito ou por negligência, ele danificar a propriedade do outro, ele tinha que fazer a restituição devida, dando o melhor do que ele tinha. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isto for furtado aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. O ladrão pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Então a gente vê que se um vizinho ele tinha que se ausentar, ele falou assim, eu vou ali, sei lá, rapidinho e já volto. Então ele deixava a sua propriedade com alguém de confiança. Você toma conta aí pra mim e tal. Então essa lei ele realmente servia de segurança para o seu vizinho. Porque se alguma coisa acontecesse, você não tava lá, tinha que ter alguma lei para não culpar logo de cara o vizinho. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelhas, de roupas ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas,
as partes e se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Então, é aquele negócio, se um objeto foi perdido e mais tarde seu dono estava passando pela propriedade do outro e ele foi lá, olha, esse negócio aqui eu acho que é meu, hein, porque é meio parecido assim, ainda era seu, né? Não é aquele negócio, é achado, não é roubado, não existia, não. Se você perdeu uma coisa, te roubaram e você achasse, era seu, você podia pedir a restituição disso. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento ou boi ou ovelha, um outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato ele foi furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Então aqui a gente vê que o roubo, né, por inimigos e também a destruição de, sei lá, algum animal matou o seu animal, podia acontecer, né? Então, se esses desastres pudessem ser provados, né, foi um animal que matou, ou se foi roubado por algum inimigo, quer por juramento, né, ou apresentação da carcaça do animal, ninguém era considerado suspeito ou culpado. Mas se tivesse roubado, tinha que pagar. Aqui a gente fala a questão do juramento, né? Eles levavam o juramento lá muito, muito a sério. Até porque se você estivesse mentindo, você estaria trazendo a maldição de Deus para sua vida. Então eles levavam isso muito a sério. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Então, o empréstimo ele também tinha as suas consequências. Se alguém seduzir qualquer virgem que não esteja desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-la, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. Então a gente vê aqui que a moça, em certo sentido, ela era propriedade de seu pai. Até porque quando ela fosse casar, o pai receberia um dote, né, pela sua perda. Eu tô te pagando pelo que você tá perdendo. E aí é marcado o noivado oficial. Então, se você deitasse com uma virgem, mas você não tivesse o compromisso de casamento com ela, era realmente uma afronta grave. Você teria que pagar esse dote. E isso era realmente para desencorajar que esses comportamentos, né, acontecessem. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Então a gente vê que elas não possuem, na verdade, um tema em comum, né? Fala de coito com animal, fala de sacrificar a deuses. Então são proibições da parte da natureza revelada de Deus, né? A feitiçaria, a perversão sexual, a idolatria são coisas que Deus abomina e se baseia no fato de Israel ser uma nação santa diante do Senhor, né? Então, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu vos ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então você não pode tirar vantagem do pobre por meio de juros, de nenhum meio, né? Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então a gente vê aqui que essas leis tratam da proteção
aos desamparados, aos estrangeiros, às viúvas, aos órfãos, aos pobres. Israel ele deve cuidar dos desamparados porque o Senhor também cuida deles, né? Essa é a própria natureza de Deus. Aqui, que você não empresta dinheiro a juros, a gente vê que o Senhor Cristo, ele vai além, né? Ele ordena que se você emprestar um dinheiro para um prova, que você nem tente recuperar esse dinheiro, né? Se tornando assim uma doação para quem precisa. E se uma pessoa, ela podia colocar em penhor a sua vestimenta, né? Para pagar alguma dívida, mas pelo fato de ela ser pobre, ela usar essas vestimentas como coberta, o credor deveria devolvê-la todas as noites. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas, 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Então a gente vê que não é para blasfemar contra Deus nem com os seus príncipes. É a mesma honra que foi dada para Deus, deveria também ser dada para os seus representantes. E aqui a gente vê que a oferta, né, do primeiro fruto e da apresentação dos primogênitos, a gente vê que tanto os primogênitos humanos como os primogênitos de animais, eles tinham que ser consagrados ao Senhor. Então eles deveriam ser feitos prontamente, para lembrá-los de que tudo que eles tinham, que eles possuíam, era um presente do Senhor. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Então a gente vê aqui que, mais uma vez, Deus fala, né, homens consagrados, que demonstra que Israel foi separada para o Senhor, né, considerada povo de Deus. Esses termos, eles enfatizam a responsabilidade dos israelitas para com o Senhor. Que eles deviam se mostrar santos não só no que o Senhor exigia, mas também na abstenção, naquilo de não fazer o que estava proibido, tá bom? Gente, esse é o capítulo 22. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desses ensinos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.